Eu tô com eu tô com o microfone aqui pra ver se não fica tanto eco. Assim que eu começo a gravar, você sempre começa a fazer alguma coisa aleatória. É porque daí eu é porque é aí que eu lembro do que tá acontecendo, É por que tipo estamos aqui. é tipo: "Ó, vou começar a gravar, tá, beleza". Natália tira um croissant da mesa e começa a comer. Tira um donut. Toma um cafezinho, tipo: ok". Ma oi, bem-vindo de Olá, volta. esse é o Pátria Amada Criminal. O seu podcast de risadas e coisas aleatórias. Hoje a gente teve desculpa, hoje eu fui mal criado, eu cometi um erro. Eu não fui uma boa customer service, estava irritada. E aí teve uma mina que ela comentou, no caso que a gente fez lá da Anatoly Moscovin, ela comentou assim: 27 minutos de episódio e são só 7 de conteúdo, o resto é vocês rindo e falando coisas aleatórias". Aí eu respondi: "É só assistir outra coisa. Beijos". Ai, gente, que vergonha. Desculpa aí, pessoa aleatória. Normalmente eu sou melhor, mas hoje não rolou. Hoje não é o dia e eu Não. não sou quem você espera. Se você tivesse comentado qualquer outro dia, minha resposta teria sido mais fofa, mas Mais hoje não rolou. educada. Eu posso atestar, eu sou a égua da parada e a Rê é mais fofa, realmente. A Rê, Mas hoje não deu. eu acho que a Rê fica mais pistola do que eu, mas ela é a mais educada. Eu já dou os três, eu já meto o coice, daí depois eu falo, nem tá de boa, nem tô tão nervosa. Ah, não, é que eu vou Depois me que eu já dei corroendo um por coice dentro. na pessoa. Ah, eu não sei, eu sei que eu tinha acabado de subir o curta de agora, eu estava vendo as pessoas comentando curta, entrou esse comentário aleatório. Aí eu falei: "Ah, pronto, não, hoje não. Hoje não vai. Hoje eu não vou deixar passar, hoje eu não vou Não ser fofa". passarão. Mas que fique registrado que eu só falei vai ver outra coisa, eu não xinguei, não falei nada, Não. e no fim ainda mandei beijos de luz. Então assim, Beijos de luz. é só assistir outra coisa, beijos de luz. Gente, mas não assiste outra coisa. Vem assistir as nossas aleatoriedades, porque elas são divertidas às vezes. Sim. E se Sim, você porque. não tem senso de humor, a culpa não é minha. Exato, se você Assiste não. Cidade Alerta, tem o canal de Cidade Alerta. Tem lá, é só assistir o Cidade Alerta. É verdade, gente, Eles não assiste. fazem piada. Não. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. Enfim, hoje eu vou trazer um caso que eu quero dedicar para todos os catarceiros, porque foi um caso que a gente debateu madrugada dentro, no começo do ano. Beijos, catarceiros, obrigado pela paciência, porque eu fiquei obcecada. Então, eu comecei a ir atrás, e quanto mais fundo eu entrava nessa história, mais indignada eu ficava, eu ia mandando links para eles e falando: "Olha isso!" Eu tava quase o da Atena. Que é o caso da doutora Miriam Priscila Rezende de Castro. Vamos chamar ela de doutora Miriam Priscila. Isso. E antes de mais nada, eu quero deixar registrado, porque a gente tem que ser um pouco delicada com esses casos, porque é uma pessoa que não só está no Brasil, mas que, tipo, tá viva, não é um caso Hum. antigo, e é um caso que uma parte dele ainda está sendo julgada. Então, tudo que eu falar aqui, eu não usei nenhuma especulação, porque nessa procura eu achei um monte de especulação, mensagem de Hum. Facebook, coisa As no boas Reddit. línguas, né, da É, fofoquinha. eu não vou colocar fofoquinha nenhuma nesse caso. Todas as minhas fontes são jornais, mas são sites, tipo, são jornais, são portais de notícia, tanto que vocês vão Hum, ver que tem muita fonte. Tem um monte de fonte, de verdade. Então tem fonte hum. do Diário do Nordeste, Correio Brasiliense, Hoje em Dia, o R7. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu não tô tirando da minha cabeça e não é disso que disse, porque, independente da nossa opinião sobre as pessoas que iremos discutir, a gente não quer difamar ninguém e nem E também não tem necessidade, não não agrega. tem. Não é porque a gente é palhaça que a gente é filha da mãe, entendeu? É, A gente é palhaça, a gente fala as porcaria que a gente fala, mas a gente não tá aqui pra piorar a vida de ninguém ou melhorar a vida de ninguém, a gente tá aqui só pra sim. fazer uma. Falar de uma tragédia, Sim, contar umas E historinhas. a doutora Miriam Priscila, ela ficou são poucos os casos assim, né, ela viralizou na internet 2 vezes. E a primeira vez foi quando a internet ainda era tudo mato, foi em 2002. Nossa,
Sim. E eu lembro é engraçado que quando estourou, quando tudo porque essa história aconteceu 2 vezes e quem viu o caso meio por cima sabe, a segunda vez que estourou, que alguém do Catarse mandou, eu acho que foi o Felipe, não tenho certeza, mas alguém mandou e eu pensei: "Gente, eu já aonde que eu vi esse nome?". E aí eu vi que eu lembrava dela dessa primeira vez e depois eu lembrava porque ela morou em Pirassununga. Gente, é uma Sim. celebridade de Pirassununga. Na verdade, é meio que um bafo de Pirassununga, mas vamos começar do Bafos? começo, é um Hã. bafão, né. Quem é, a doutora Miriam Priscila? Ela é de uma família tradicional, tá, de Taubaté, uma família que tem posses. A Eh família tradicional sempre traz boas coisas. sim, a família tradicional, né, sempre enfim. Uma família tradicional de Juiz de Fora, ela Hum, quando aconteceu a primeira parte dessa história acontece em 2002, quando ela é estudante de medicina, ela tem 21 anos, e ela está noiva, ela tá noiva do Wendel José de Souza. uhum, E aí, faltando 3 dias para a festa acontecer, o Wendel José de Souza rompeu o noivado. uhum. E como a gente pode imaginar, né, ela Aconteceu alguma coisa aí aconteceu, porque quem é que para o casamento 3 dias antes? a gente não sabe direito o que aconteceu, o que a gente sabe é que doutora Miriam Priscila ficou full pistola. Uhum, com razão. E sim. E aí ela pediu o que que ela fez? Chorou para o papai. Hum, Eu não sei se ele é médico, mas ele é um eu sei que ele tem várias conexões políticas na região. E de novo eu tô hum, falando isso por conta dos jornais, não é fofoquinha de ninguém. O nome hum, do pai dela é Walter Ferreira de Castro. Quando tudo aconteceu, o pai dela tinha 50 e poucos anos. Hoje ele tá com 76, se não me engano. hum. Que são muitas fontes, gente, mas ele tá por volta de 70 anos. Mas na época, com 50 e poucos anos, o que que acontece? A Miriam Priscila decidiu que ela ia se vingar do cara, e a gente vai Hum. ver pelo histórico de vida dela que ela tem algumas reações desproporcionais a perrengues do dia a dia. Eu fico imaginando ela no meu lugar ou no seu lugar, com os perrengues que a gente passa no trabalho, na vida, sabe. Nossa. O que que ela fez? E Ai, meu aqui, Deus. muitas fontes e essas fontes diferem, tá. Tem gente que diz que eram 2 caras, gente que diz que eram 3. Fato é que ela contratou, alguns homens, 2 ou 3, pra cortar fora o órgão genital do noivo. O Wendel estava voltando pra casa, acompanhado do irmão, e esses homens chegaram na porta da casa dele, empurraram o irmão, agarraram ele e abaixaram a calça dele e executaram a mutilação ali mesmo. E falaram pra ele, quando ele caiu, que eles estavam fazendo isso a pedido da Miriam Priscila. Ai, que burra. Tipo, você não precisa mandar mensagem e assinar a mensagem. A cena foi tão chocante que o irmão dele, que estava junto, desmaiou, porque foi assim no meio da rua. Gente, imagina! Imagina alguém do nada abaixa sua calça e te mutila no meio da rua. Do nada. Nos 3, no intervalo, né, entre a mutilação aconteceu 4 dias depois do término, seria um dia depois do que seria a festa de casamento. E nesses 4 dias, ela deixou mensagens repetidamente no telefone dele, né, na secretária eletrônica, de novo, 2002, avisando que ele ia se arrepender de ter terminado o noivado com ela. E calma que piora. Depois de mutilar ele, os meliantes, né, os homens, botaram fogo no carro dele e na casa dele. Gente, Sim. eu acho que ele eu não sei, é difícil a gente falar, né, porque, assim, toda história tem 2 lados, mas eu acho que ele tinha razão de terminar com ela. Essa história, quando aconteceu a primeira A gente vez, não sabe, eu não sei, mas, assim, eu tenho um feeling. um feeling, assim, eu tenho a impressão de que ele estava certo. E aí, a gente vai entrar no porque o que acontece, né, e aí a gente vai tendo vários fatores nessa história, porque quando saiu eu lembro que quando saiu essa notícia, foi super polêmica. Porque tinha mulher que falava: "Ai, se fosse comigo", e tinha cara que falava, tipo: "Não, pelo amor de Deus, que reação foi essa?". Foi assim, as pessoas ficaram divididas, mas aí conforme a história vai se desenrolando, vamos lembrar que foi 2002, já passaram 20 anos e muito mais Uhum. coisas aconteceram.
Mas a gente entra aí um pouco do mau caratismo. Por quê? No decorrer do tempo, e a justiça nesse caso demorou muito para ser feita, tá? E vocês vão ver. Mas a Miriam deu várias declarações depois do que aconteceu. E todas essas declarações se contradizem. Sabe a pessoa que quer ter razão, sempre quer ter razão, e que ela não se importa se ela tá fazendo sentido ou não, contanto que ela meta o louco? Sim. A E meteção de aí, louco é o principal personagem da história. e repito mais uma vez que tudo que eu tô citando aqui são frases que ela deu, que os jornais citaram com aspas, tá? Então, primeiro ela fala que o crime não foi só porque ele cancelou o casamento. Ela disse que não foi ela que mandou, ela disse que quem mandou matar foi o matar não, quem mandou, né, cortar, foi o pai dela. E o motivo foi vingança, porque, segundo ela, ela teria ficado grávida e foi espancada pelo pai até perder o bebê. E se vinga do Não, órgão genital do cara. não, basicamente o pai descobriu que ela estava grávida, espancou ela e foi atrás do cara. Ah, E aí ela, aspas dela, tá? Na revisão criminal, com certeza vai estar anexado o laudo do hospital. Inclusive, não posso mais ter filhos por causa disso. Vou abrir um parênteses, durante a sentença dela, ela engravidou e deu à luz a gêmeos, tá? Estando presa. Ela não fez tratamento, nada. Então, assim, de é um novo, milagre. é. Eu tive muita raiva pelo que eles fizeram. Eles, as pessoas que Aham, cortaram. sim. Mas meu pai é meu pai. Ele nunca vai deixar de ser meu pai. Eu sei que o que ele fez foi para defender a filha. E sobre o ex-noivo. O sofrimento dele não tem como mensurar. Mas ele também não tem como mensurar o meu sofrimento em todos esses anos, sendo reconhecido na minha cidade e sendo vítima de piadinhas por causa dessa história. Sou totalmente inocente. Um segundo para revolta, gente. Vamos lá. Mano! Como que. Tipo, ela que criou essa situação. Sim. Eu tô tão cansada de gente que cria uma situação horrível e depois fala: pensem em mim. Eu sou a vítima dessa situação que eu criei. É. Ah! E aí, A pressão já tá alta já. e aí ela fala, né? Ela fala que ela se sente mal pelo sentimento dele, enfim. Pelo que ele sentiu, né? E aí tem uma outra declaração. Peraí, que eu vou até tomar uma coquinha gelada. Ela dá uma segunda declaração, e essa declaração ela dá pra TV, tá? Tem essa matéria na TV. E aí, o que, que ela fala? Na verdade, ele nunca foi meu noivo. Na época em que começamos a namorar, eu tinha 19 anos. Meu pai jamais me deixaria casar. Eu vi ela falando isso, tá na maior cara de pau. Meu pai jamais me deixaria casar antes de ser alguém na vida, ou seja, antes de me formar. Então nunca existiu essa história de casamento. E aí eles perguntaram, beleza, então por que seu pai mandou, né, cortar? Aí ela respondeu, eu não tenho coragem de falar o que aconteceu. E aí o repórter pergunta, foi abuso? E a resposta dela é, foi muito pior que isso. Como se o cara fosse a pior pessoa. Mas aí Tipo, ele mereceu ter o órgão mutilado Mas no meio da aí, rua. o repórter pede, na mesma entrevista, pra ela dar um recado pra ele, pra esse ex-noivo. E aí o que ela fala é: eu só tenho a dizer que eu sinto muito por esse meu ex-noivo, que ela acabou de falar que não era noivo. Eu espero que ele tenha recuperado a função dele. Desejo tudo de bom pra ele. Falo que desejo pra mim o que eu desejo pra ele. Então, assim, se ele fez uma coisa horrível com ela, por que que ela deseja o melhor pra ele e não era noivo, mas é noivo? Entende? Uhum. E, de novo, aconteceu em 2002, tá? O corte. Ator. É. Sabe, ela entrou com todos os recursos possíveis e ela só foi condenada em 2013. Gente do céu. E aí, ela segue com a vida, detalhe, se forma em medicina, vira médica, médica obstetra e ginecologista, faz parto, tá? Ai, gente, eu não deixaria ela perto da minha genital. Aí a gente vai pra 2011. Nisso, seguiu a vida, voltou a namorar, relacionamentos mil. Ela tem bem cara de família brasileira, o Facebook dela ainda tá ativo. Ela é loira, É, odonto. sim. Ah. E eu não vou falar nada, mas vocês já sabem quem ela votou, pelo que eu tô contando pra vocês. É só isso que eu tenho a dizer. E isso é visível nas redes sociais dela, é só olhar.
Hum, E aí a gente vai pra 2011. Em 2011, e detalhe, ela ainda não o caso dela ainda estava em recurso, tá? Ela não tinha sido julgada ainda pela castração. hum, Em 2011, ela tentou matar a ex-namorada do homem com quem ela namorava na época. O que aconteceu? Essa ex-namorada foi na casa do ex dela, atual, da doutora Miriam Priscila, para cobrar uma dívida. O cara devia dinheiro para ela. hum. E a doutora Miriam Priscila não gostou. O que é isso, essa ex-namorada exigindo que ele devolva o dinheiro que ela emprestou para ele? E aí, o que ela fez? Ela fez o que qualquer pessoa irritada faria. Ela pegou uma faca e tentou esfaquear a mulher. Claro, Começou uma luta na rua. completamente normal. Nessa luta na rua, a ex-namorada conseguiu desarmar ela. Ela conseguiu agarrar a mão dela e fazer ela largar a faca. O que ela fez? O que qualquer pessoa normal que tenta esfaquear alguém faria. Ela entrou no carro e começou a perseguir a mulher, tentando atropelar a mulher. Sim, teve um monte de testemunhas. Você imagina barraco na rua, mulher com a faca, com o carro. Um monte de gente viu. A ex-namorada deu entrada na delegacia. E a doutora Miriam Priscila ainda está respondendo na justiça por tentativa de homicídio. Em um processo que atualmente está em fase de alegações finais e pode ir a júri popular. Ou seja, isso ainda tá nela. Ela não respondeu por isso ainda, Eu tá? espero que vá. E aí a gente pula para 2013. Em Hum, 2013, finalmente, depois de todos os recursos, a gente vai falar como a justiça brasileira ela só é aplicada para quem é pobre, né? uhum. Porque se você tem dinheiro para pagar advogado por 11 anos, 11 gente, 11 anos. anos. Hum. O advogado da família ficou por 11 anos entrando com todos os recursos, até não ter mais. E ela O respondendo em advogado ganhou liberdade. tanto dinheiro, os filhos foi pra Disney, fez faculdade paga de medicina, tudo com uma cliente só. Exatamente. E ela sempre respondendo em liberdade, exercendo a profissão, uma pessoa assim estável, perfeita para ser médica, né? E nisso, em 2013, ela finalmente foi condenada a cumprir pena de 6 anos de prisão. Hum. E aí, o que ela fez? Fugiu pra Pirassununga. Sério. E ela não Poxa só. vida, Pirassununga. Sim, ela não só foi pra Pirassununga. Ela foi Beijo, exilada. Laís. Laís com Y. Ela não só foi pra Pirassununga, como ela trabalhou como clínica geral na Santa Casa. E ela ficou lá de boa até abril de 2014. Já sabemos que a Santa Casa de Pirassununga não faz o background check, não faz a ficha da pessoa. Eu não vou entrar em nenhuma especulação de como ela conseguiu esse emprego, porque, de novo, eu me propus não especular nessa tour, né? Meritocracia. Estude quanto Meritocracia. eles Eu tenho gostam. certeza que ela mereceu. Hum, E aí ela ficou lá, ela era uma foragida, porque ela não tinha sido. Ela foi condenada e não se apresentou. E aí a polícia teve que sair, a polícia mineira teve que prender ela em São Paulo, em Pirassununga. Ela foi presa lá, e aí nessa época, essa notícia saiu em todo lugar. Eu já não morava mais em Pirassununga, eu tava em São Paulo, fazia uma cota já. Mas um monte de gente começou a me marcar porque ela foi presa lá, tipo, porque saiu, tipo, no Jornal da Cidade. hum. Médica de Pirassununga é presa por, tipo, castrar. Mutilação. Enfim. Aí ela foi sentenciada. Ela foi presa em abril de 2014 e sentenciada direto ao semiaberto, tá? Ela só dormia na prisão, acordava na prisão e podia sair pra trabalhar. Hum. E aí a gente se pergunta, né, por que que ela consegue. Por que que ela pode trabalhar, gente? Ela mutilou uma pessoa. Ela tentou Entendi. matar a outra. Ela não devia, tipo, É. ela não devia lidar com vidas, com pacientes. Ela pode, de repente, trabalhar como, sei lá, recepcionista, modelo manequim, mas não. E aí eu não entendi, porque eu vi vários outros casos que a gente tem de médicos que cometem crimes contra a vida, né? E Hum, que tiveram um registro cassado. E aí eu fui hum. entender. E aí eu vi que, segundo o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina, o registro dela tá ativo. E um dos advogados dela informou que o registro tá ativo porque ela concluiu o curso de medicina depois da condenação pela lesão contra o ex-noivo, o que faz com que ela mantenha o registro. E aí vamos lá, ela foi presa. Essa linha do tempo demorou pra eu entender, porque tem muita notícia, tudo muito confuso. Mas É que ela comete tanto crime que um sim, fica em cima do outro. abril de 2014, ela foi presa, semiaberto, ela podia trampar. Em Hum, setembro de 2014, ela perdeu o direito de trabalhar, ou seja, ela ficou 5 meses graças a trabalhando. Deus. E aí, pra de novo não falarem que eu tô difamando ninguém, eu vou ler o trecho da matéria, e essa matéria tá na íntegra pra quem quiser ver, tá nas nossas fontes ali embaixo. Só olhar aqui. Hum.
A médica mineira Miriam Priscila de Rezende Castro, de 34 anos, na época ela tinha 34, né, 2014, condenada por ter mandado amputar o órgão sexual do ex-noivo, teve o direito de trabalhar suspenso. Como foi sentenciada em semiaberto, ela podia deixar a prisão durante o dia para trabalhar. No entanto, como cometeu uma falta considerada grave, teve o benefício cortado. Conforme o Fórum Lafayette, em 10 de junho, ela requereu a concessão do direito de trabalho externo, apresentando uma carta de proposta de emprego oferecida pelo Instituto Infantil Nosso Filho. Ela trabalhando com criança, que beleza. Quem é que tá dando esses empregos para ela, gente? No local, a médica exerceria a função de secretária e receberia um salário mínimo. Desde então, Miriam deixava o complexo penitenciário Estevão Pinto, onde cumpre pena toda manhã, e só retornava à noite. Contudo, recentemente, a defesa de Miriam pediu nova autorização para chegar mais tarde ao complexo penitenciário, uma vez que ela teria mudado de trabalho. Trocou de emprego sem avisar, o que já é crime. No pedido, a médica informou que estava prestando serviço no Programa de Saúde da Família da Prefeitura de Birité, na região de Belo Horizonte, desde 4 de agosto. E a justiça descobriu que Miriam Priscila havia sido dispensada do primeiro emprego no primeiro dia de serviço. E desde então estava procurando outra ocupação, ou seja, ela falava que ia para o trabalho e ficava na rua. Não sabemos o que ela fazia, isso não fala aqui. No entanto, não informou o juiz e continuou deixando a penitenciária todos os dias. Ela saía para trabalhar, depois de comparecer um dia e nunca mais foi. E continuou saindo. Só avisou em agosto, quando ela tava um mês no rolê. Gente, a cara de pau. Gente branca e rica é acima da lei. O juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, responsável pelo caso, considerou que a médica não demonstrou comprometimento e por isso suspendeu o benefício. Aspas do juiz. Miriam Priscila de Rezende Castro foi agraciada com benefício de saída para trabalho externo, tendo em vista que, em sede de execução penal, o trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua ressocialização e reeducação, elevando-se à condição de instrumento de afirmação da dignidade humana. Entretanto, do que, à primeira vista, constata-se dos autos, ela não demonstra comprometimento e vem desvirtuando o Instituto, mesmo porque, ao que tudo indica, tentou ludibriar o juízo, uma vez que, ao ser dispensada pelo empregador já no primeiro dia, não comunicou a este juiz nem mesmo a autoridade custodiante a respeito da situação. Ainda conforme o juiz, no documento apresentado pela própria médica, né, pela Miriam Priscila, a prefeitura de Bereté, o segundo trampo dela, atesta que ela não está cumprindo corretamente seu horário de trabalho, o que gera transtornos no atendimento dos pacientes. Desse modo, entendo ser inconcebível de início a mantença do benefício, com todas as irregularidades apresentadas, inclusive admitidas pela própria apenada, razão pela qual suspendo até a ulterior deliberação o benefício da saída para o trabalho externo, com abrangências de mais autorizações de saída constituída sentenciada. Tá? Assim, teve essa tour, e foi quando ela foi entrevistada sobre esse direito suspenso, quando ela tava voltando pra penitenciária à noite, que ela deu aquelas frases que eu falei acima, que o cara não era ex-noivo, que ele fez uma coisa horrível com ela, que ela não tinha coragem de falar, mas que ela desejava tudo de bom pra ele. E aí, de novo, né, gente, ela foi pra prisão em abril de 2014. Em março de 2015, ela passou do semiaberto pra prisão domiciliar. Não ficou nem um ano presa. Basicamente. E aí ela ficou em prisão domiciliar até o final do cumprimento da pena. Ela cumpriu 6 anos, Em um casa, ano. vendo Ana Maria. Sim. Em 2016, ela casou com o atual marido e eles mudaram para Tremembé. Gente, essas pessoas conseguem achar homem ainda. Sim. Quem é que fica? Homens! Tomem cuidado! E além de trabalhar com obstetrícia e ginecologia em postos de saúde, tá? De São José dos Campos, Guaratinguetá e Lorena, ela faz harmonização facial nas pessoas, mesmo sem ter nenhuma formação em cirurgia plástica. Isso não sou eu falando, é o cadastro dela. Mas ela injeta, ela faz as coisas nas pessoas. Ela faz as coisas. Ela injeta lá, ela faz. Se você quer uma harmonização facial, você pode falar com a doutora Miriam Priscila. O marido dela é um estudante de veterinária 12 anos mais novo que ela. E aí a gente chega nesse ano. E por que ela foi capa de todas as manchetes de novo? Por que rolou toda aquela tour, né? A gente vai pra fevereiro desse ano. Não faz tanto tempo assim.
Reza a lenda que o estopim de tudo foi uma suposta traição, tá? Porque até aí, se você viu os dois nas redes sociais, parecia assim, família brasileira perfeita. O Claro, cara, sempre é. ele Hum, vivia postando no Instagram dele, antes e depois, falando que ela estava ajudando ele a ficar mais bonito, fazendo harmonização facial nele, ele mostrava a cara dele antes e depois, falava que ela ajudava ele na academia, então que ele estava mais em forma por causa dela e tal. O cara tem 29 anos. É. E não sabemos direito o que aconteceu, mas dizem que ele traiu ela. hum. Isso é o que todos os não é fofoca, todos os jornais que eu peguei que falam do tema, falam que foi uma suposta traição. E aí, ela não ficou feliz, se vocês sabem o que acontece quando a doutora Miriam Priscila não fica feliz. Pensa vem a Nazaré, né, tipo, jogando as pessoas da É. escada. Começou todo um ritual de humilhação pública. Ela ia buscar ele na faculdade dando escândalo e batendo nele. Ela chegou parece que acho que foi o G1 que disse que ela foi buscar ele na faculdade com uma faixa, e ela foi atrás, em outra ocasião ela foi atrás da saída da faculdade dele pra ver quem era a mulher. E em um desses momentos, né, ele fez uma tatuagem gigante dela, com o nome dela no braço, uma Hum. semana depois que começou esse ritual de humilhação pública. Então a gente não sabe ao certo se a tatuagem foi. Vocês vão ver a foto da tatuagem aqui no Instagram dele. Se foi Tem um aqui. pedido de pelo amor de Deus, me deixe em paz, ou se foi Ou, uma ou coisa forçada, né? exato. E além de tudo, além de ser extremamente sádica, aparentemente, ela não era muito sagaz, assim, porque toda a humilhação que ela fazia, toda a rotina de humilhação e violência era postada nas redes sociais dela. Ela postava nos stories. Tipo, ela Inclusive, gostava do que ela estava fazendo, ela achava que ela estava certa. e ela não só fazia isso com ele, mas ela fazia isso com ele dopado pra ele não poder se defender. Gente, será É. que ela dopou ele e fez a tatuagem? Então, a gente não sabe. Dá uma olhada a gente vai postar aqui um trecho, eu te mandei esse link aqui no chat. A gente vai postar um trecho, que é o trecho que tá circulando, tá? Vagabundo? Ó, você tá falando com a Lilian agora. Fala. Fala se você gostou de comer ela. Fala. Fala. Fala se você gostou de comer ela. Você tá me machucando, pelo amor de Deus. Fala. Responde se você gostou de comer ela. Gente. Depois que. A gente não sabe se foi esse o story que trigou tudo, e não dá pra ver porque o rosto dele tá tampado, mas ele tá sangrando na cabeça e nos olhos. E aí alguém denunciou pra polícia, e a polícia cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa dela. Na entrada da polícia na casa, eh eles falam que é uma coisa absurda, assim. Primeiro que a casa estava um nojo. Assim, dava pra ver que a casa não era limpa fazia muito tempo, tinham fezes de animais pela casa inteira, pelo chão. Dava pra ver que as crianças não estavam limpas, não estavam bem cuidadas, e tanto o marido quanto os filhos dela, os gêmeos, que ela deu à luz na prisão, estavam feridos. Tanto que as crianças dela foram direto para o conselho tutelar, e o marido dela, né, confirmou que as crianças eram agredidas por ela. E ele confirmou que ele também foi agredido. Ele também disse para a polícia que ele continuava na relação pela dependência financeira. E medo É, também. A gente sabe por que que as é, pessoas ficam em relacionamentos abusivos. É a dependência financeira, é a vergonha. A gente tá vendo tudo isso com o caso do Johnny Depp. Todo mundo falando, por que que estão defendendo o Johnny Depp? Não é que estão defendendo o Johnny Depp, é que tem milhões de homens como ele que não podem falar nada, que têm vergonha de falar porque vai ser chamado de, sei lá, de gay ou de fraco ou de não sei o quê. E sabe, tem toda uma masculinidade, uma cultura de masculinidade tóxica que não permite que homens busquem ajuda, nem por estupro, nem por agressão, nem por violência doméstica, porque você tem que ser homem e encarar. Tipo, sim. gente, É. E ele confirmou tudo, tá? Ele falou que era ele, porque a polícia perguntou se era ele mesmo. Ele falou que era ele, que aquilo aconteceu há algum tempo, que tanto ele quanto as crianças apanhavam, e que ele continuava na relação pela dependência financeira.
Alguns portais falam que ele conta pra polícia que a violência se agravou depois que o casal começou a ter problema financeiro. A casa, de novo, como eu falei, estava nojenta. E eles acharam dentro da casa 15 cães. Desses 15, 5 eram filhotes, uma cobra, ratos, um coelho e uma porca. E aí, no freezer, eles ainda acharam um pássaro morto, um coelho e um cachorro, todos congelados no freezer. E depois que eles seguiram procurando na casa, num dos quartinhos do fundo, eles também acharam uma idosa que estava sendo mantida em condições que desrespeitavam o estatuto do idoso, aparentemente a mãe dela. Gente, ela não se conteve em abusar só uma pessoa. Ela abusou criança, animal, idoso, homem, todo Sim, mundo. exato! Exato! Mulher com ela era tipo. Pra ela, o negócio era abusar, não interessava quem. Exatamente! E detalhe, depois de. Ela continua trabalhando, tá? Ela ainda tá em posto de saúde, ela ainda é médica, ela ainda é obstetra, ela ainda faz Não. parto. Sim. E aí, a última atualização que a gente tem é do dia 9 de fevereiro desse ano. Ela compareceu à delegacia, tá? Um pouco antes disso, para dar uma atualização também, uma equipe de reportagem foi na porta da casa dela e ela e o marido dela jogaram ovo na polícia e ela chegou, inclusive, a quebrar o equipamento de uma afiliada da Globo, lá em Tremembé. O marido agora diz que não é bem assim, tá do lado dela, tá apoiando ela. Eu imagino. Não posso imaginar nada. Que estamos nos atendo aos fatos, mas. Então, em 9 de fevereiro de 2022, ela compareceu à Mas a delegacia gente também não pode culpar uma vítima de abuso por Não. defender o agressor, porque isso é uma coisa que se repete em milhares de casos de abuso, em que você cria uma dependência, tipo uma Sim. síndrome de Estocolmo com a pessoa e você fica. Você E vai esse defender. Tanto que crianças fazem isso demais. Crianças defendem os pais mesmo e querem ficar com os pais mesmo sofrendo abuso dos pais. Sim. E por isso que eu não divulguei o nome dele em momento algum, porque eu enxergo ele como uma vítima e eu acho que ele tem que ser Claro. preservado, então a gente não vai mostrar, tipo, mesmo vai estar tudo borrado, enfim, ele tem direito também de se preservar, né, tudo isso. Sim. Até porque, um parênteses, o noivo original lá que ela Mutilou. ele precisou mudar de nome e de cidade, porque além de tudo, o cara ainda era zoado. É isso que eu tô falando. Como é que homens vão sair de relacionamentos abusivos se quando eles são a vítima, a gente simplesmente zoa? E não é só assim. Não é só uma zoeira de homens. Você vê mulheres também falando, haha, perdeu, né? E bem feito, foi trair, tá certo, não sei o quê. A gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de comentário rolando. E tudo vem de uma sociedade patriarcal ridícula, uma cultura tóxica ridícula, da ideia de que o homem não pode ter sentimento, não pode ter. Sabe, não pode sofrer, o homem não tem dor. E isso tem que mudar, porque, gente, é isso que a gente fala quando a gente fala de feminismo, de que a sociedade patriarcal faz vítimas reais, não é só mulheres. Não, Homens os são homens sofrem também. vítimas. É, Homens são vítimas do patriarcado o tempo todo. sim. Nossa, E gente. essa história ainda tá acontecendo, tá, gente? Não só essa, como, por exemplo, ela ainda tá. O caso dela de tentativa de assassinato ainda não foi a julgamento, lá de 2011. Ela tá Ela. bancando o advogado dela ainda. O advogado dela Provavelmente. já foi pra Suíça, ele vai pra Europa todo verão. Eu suponho que seja, tipo, todos os recursos cabíveis estão sendo colocados. Eu sei que, tipo, no dia 9 de fevereiro de 2022, ela compareceu à delegacia acompanhada do marido de um advogado. Ela ficou meia hora na delegacia e depois foi embora. As acusações são lesão corporal, tortura, maus tratos animais, matar espécies da fauna nativa e ferir o estatuto do idoso. Os filhos dela, ela já perdeu a guarda dos filhos. Graças a Deus. A idosa, né, a mãe dela, já não mora mais na casa também, ela foi tirada de lá. E por enquanto tá ela, o marido, e eu não sei se os animais. Eu suponho que os animais tenham sido retirados também. Mas assim, a gente não sabe, né? O que eu sei fato é que ela segue trabalhando, segue cuidando de vidas, segue fazendo partos. E é isso, gente. Esse caso ainda tá. E assim, Gente. como a gente sabe que funciona o modus operandi dela, talvez em 2030 a gente tenha uma atualização pra vocês, sabe? Talvez ela
E as pacientes todas devem. Imagina você ter um parto com essa mulher. A criança sai de dentro de você, ela nem chora pra não estragar o dia da mulher, porque ela sabe que a mulher fica louca quando ela fica brava, você acha? Ai, gente, que horror. Eu não tinha lido essa matéria toda, porque eu achei que fosse uma coisa. Eu achei que quando vocês começaram a falar no grupo, eu achei que fosse, sabe, esse tipo, ai, mulher corta a genital do marido e Nossa, não. haha, e pizza, e ela já estava presa. Eu não sabia que tinha tido toda essa toy que ela era acima da lei. Não, tem todo um histórico absurdo, assim, dela. E aparentemente, eu não sei, parece que nada acontece mesmo, Não, ela é porque. acima da lei. Não sei. Mas, É gente, assim. vamos lembrar que privilégio branco não existe. Ela Não, fez por imagina. merecer. Tudo que ela tem é porque ela e os pais dela trabalharam. É porque ela é um ser humano maravilhoso e ela merece tudo de Exato, bom. Se você, exato, você atrai o que transmite, né? exato. Esse é o segredo. É Ai, isso, gente. gente. Deixem seus comentários aqui embaixo. O que vocês acham dessa tour? Vocês têm alguma atualização pra gente? É, Já deixa o nome do remédio que você toma para pressão alta, que eu tô buscando sugestões. Depois dessa. E assim, a gente não pode fazer fofoca, mas vocês podem, tá? Exato, Então, se gente. alguém tiver alguma história, conhece alguém que conhece alguém, se você é de Pirassununga e tava lá Soltem nessa as boas época, línguas da fofoquinha aqui embaixo, gente, porque a gente quer saber tudo. A gente quer saber tudo. E não esquece de compartilhar, dar like, se inscrever no canal, apertar o sininho, fazer tudo o que você já sabe e seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Patramada Podcast no Instagram e no Patramada Pod no Twitter. E estamos também no Spotify, Deezer e todos os agregadores. Certo? e seja bom. Ou não. Eu não posso te dizer o que você vai fazer da sua vida. Ou não seja bom, Ou não- você é Aparentemente, se rico. você não for e você for rico, nada acontece. Então, se você for pobre, seja bom porque você tá ferrado se você não for. Sim. Se você for pobre, você tem que ser bom e já vão falar que você tá fazendo o mínimo. É. Tchau. Tchau.